A religião tem papel fundamental na vida das pessoas. No Brasil, 85% da população se declara cristã. Como diria Marx, a religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração. É válido lembrar que Marx nunca desenvolveu seu pensamento sobre religião, até porque isso não importava muito para ele. Alguns reacionários podem aqui relembrar a frase célebre e polêmica que diz que a religião é o ópio do povo. Mas se esquecem de dizer que aqui Marx não trata disso como forma pejorativa, mas sim diz que a religião é uma forma da classe oprimida enfrentar seus problemas de uma forma mais fácil. Nesse primeiro momento eu quero mostrar para vocês o que me motivou e o que me levou a escrever esse roteiro e posteriormente gravar esse vídeo e postar. E isso foi uma palestra, um culto que eu vi no status de alguém no WhatsApp, mas que me deixou bastante intrigado e interessado. Ah, eu assisti a palestra, o culto, como queira, mas uma parte me deixou muito intrigado. A parte em que a pastora dizia o seguinte: Não questione as coisas de Deus, porque Deus é intencional em tudo que ele faz. é para mim muito estranho essa retórica de não questionar. E veja, a própria denominação pastora parte de um pressuposto de que ela controla, exerce poder e domínio sobre um rebanho. Eu não questiono a fé religiosa de ninguém, até agora nós vivemos em um país laico, mas ser comparado com rebanho geralmente não me parece muito agradável. E essa própria retórica de não questionar leva as pessoas a não verem isso, que são tratadas como um rebanho que pode ser movido de lá para cá e de cá para lá muito facilmente, servem como massa de manobra, é muito fácil ver isso. Olá, camaradas, meu nome é João Felipe, sou militante comunista e assentado da reforma agrária. E hoje eu quero conversar um pouco sobre a religião e o importante papel que ela exerce para manter a estrutura de dominação de classe, tanto nos dias atuais como já exerceu em formas sociais passadas, em sistemas econômicos passados. É válido lembrar que esse vídeo aqui não é um ataque à crença religiosa de ninguém, é apenas uma análise concreta dos fatos que temos postos em cima da mesa hoje. Vale lembrar que as religiões surgem quando os primeiros povos se tornam sedentários. Os fenômenos da natureza são encarados de forma religiosa. A chuva, os raios, os ventos eram como se fossem manifestações divinas. Hoje, com toda a ciência que temos e o desenvolvimento que passamos, nós sabemos que esses fenômenos são coisas naturais que acontecem, mas esses pensamentos ainda ficam em algumas tribos indígenas e é pouco recorrente. Antes de tudo, para entender o raciocínio que eu quero passar nesse vídeo aqui, é importante que se entenda e que se conheça a história do modo de produção feudal e da sociedade feudal. Antes de tudo, é preciso conhecer como essa sociedade era dividida. Ela era dividida em 4 camadas, sendo elas o mais alto, o iluminado de Deus na terra, o rei. A segunda camada era o clero e as duas últimas eram a nobreza e os servos. Lá, nos feudos, os meios de troca eram feitos através do trabalho e o tal representante de Deus oferecia proteção aos servos. Essa proteção era nada mais, nada menos que uma forma deliberada do rei explorar os povos, porque à medida que esses trabalhavam para ele, tinha que proteger. Se eles não trabalhassem, eles não receberiam essa proteção. Enfim, era como se fosse uma milícia dos tempos feudais. Nessa sociedade feudal, a mobilidade de classes é zero. É basicamente igual no capitalismo, só que na sociedade feudal essa prática já vem desde a teoria. A teoria feudal diz que se você nasce servo, não importa o tanto de riqueza que você acumule, você nunca será da nobreza, porque Deus te quis assim, Deus te quis servo. No capitalismo ainda se mantém a ideia de que você pode crescer e de uma hora para outra se tornar milionário trabalhando. O que a gente sabe que na verdade, porque os milionários de verdade só se tornam assim porque eles exploram a mais-valia dos trabalhadores. Basicamente, o clero do feudo dizia para as pessoas que para não questionarem, assim como a pastora disse,
Não questione porque Deus quis que você nascesse servo e continue sendo explorado pelo resto da sua vida. O ponto que eu quero chegar aqui é mostrar que, se não houvesse questionamento, nada dessa sociedade feudal haveria mudado. E partindo aqui para outros exemplos, a Revolução Russa, a cubana e nenhuma outra, e mesmo a burguesa, que é a Revolução Francesa, não teriam acontecido. Nenhuma mudança social teria ocorrido. Tudo parte do princípio do questionamento. O questionamento ele deve ser a base de toda a sociedade. Pensar é de graça e não dói. E cabeça não é só para ter cabelo. A religião hoje, a gente não pode negar isso, ela é o principal meio de dominação da classe oprimida. É através dela que a burguesia exerce seu controle. Porque, como diria Marx, as ideias dominantes em uma época são as ideias da classe dominante. E essas ideias se refletem em todos os meios da sociedade, inclusive na religião. Porque, assim como todos os outros setores, a religião também faz parte dessa estrutura social. Faça o que quiser, siga os ensinamentos de Jesus, as vontades de Deus, enfim, qualquer coisa. Acredite no que quiser. Mas quando um desses pregadores disser que não é para você questionar, faça uma coisa bem simples e questione ele por que não pode. É bem simples de quebrar essas ideias e de não continuar sendo massa de manobra para a classe dominante.